trago aqui uma aula inteira sobre dimensionamento. Foi trocada essa resolução pela resolução 743 do 12 de março de 2024. E procurando sobre essas resoluções para entender o que mudaria sobre essa resolução antiga do 543 para essa atual do 743 de março, 12 de março de 2024. Para entender, eu fiz uma pesquisa sobre o dimensionamento, para saber aonde foi que atingiu, o que mudou, se mudou para melhor, se não mudou, se complicou cada vez mais a vida nossa, a nossa vida, a vida dos enfermeiros, dos auxiliares e técnicos. Olá pessoal, trago aqui para vocês sobre o dimensionamento de enfermagem, que é um assunto muito falado nesses últimos dias. Foi revogado a resolução 543 de 2017. Agora nós não temos mais uma resolução, nós temos só parecer de 1 de 2024. Né? O que mudou? Onde isso nos atingiu? Como isso vai ficar? Como vai ficar esse dimensionamento? Como vai ficar essas escalas, né? Que é o dimensionamento e as escalas do funcionário, a divisão dos funcionários, né? Então, como ficará esse dimensionamento? Vai poder agora aumentar o número de pacientes para os auxiliares e técnicos de enfermagem cuidar? Que já hoje em dia já é alto, já é muito paciente para um funcionário só. E agora, com essa revogação que foi revogada, essa resolução 543 foi revogada, agora nós temos só esse parecer. Né? É lamentável isso que o COFEM faz, né? Mas eu buscando, fiz uma busca ativa, eu encontrei um vídeo com o professor Rômulo Passos. Inclusive, se vocês encontram nesse vídeo aí, pode seguir o professor Rômulo Passos, que ele traz muitas informações para nós, para a nossa categoria, para nós enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Ele dá detalhe por detalhe o que mudou, o que não mudou, né? O que irá nos atingir, nós ficando só com esse parecer de 1 de 2024, né? Até onde isso pode chegar? O professor Rômulo Passos, ele traz aqui explicando detalhes por detalhes, dando exemplo e apontando onde mudou, onde não mudou e como será daqui em diante, só com esse parecer. Né? É sobre isso esse vídeo, sobre o nosso dimensionamento, né, de enfermagem. E quem não é inscrito no canal 1 da Enfermagem, se inscreva, ative o sininho e não esquecendo de seguir também o professor Rômulo Passos, que tem um canal muito importante e que traga muitas coisas sobre a nossa categoria, sobre nós, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem. Então, fico por aqui, deixo vocês com o vídeo explicando sobre o dimensionamento com o professor Rômulo Passos. Até mais. Atualização, isso mesmo. O nosso encontro de hoje será direcionado e trazendo as informações sobre o dimensionamento pessoal de enfermagem. Nós tivemos uma atualização importante. E o que foi que ocorreu? Nós tivemos a revogação da nossa resolução 543 de 2017. Essa resolução clássica, cobrada em quase todas as provas de concursos e residência na área da enfermagem. Ela foi revogada pelo Conselho Federal de Enfermagem e nós temos hoje um parecer, que é o número 1 de 2024, tratando sobre a temática, que nós vamos verificar aqui quais foram as principais mudanças, quais são as principais diferenças entre a resolução 543 de 2017 e o nosso parecer número 1. Professor, eu quero já saber, eu estou estudando para um concurso público, o edital foi publicado antes do dia 15 de março, então, se ele foi publicado antes do dia 15 de março, certamente seria o ideal que ele cobre a resolução 543 de 2017. Editais publicados
a partir do dia 15 de março, aí já podem cobrar o parecer normativo do COFINS de 2024. Nós sabemos que as bancas, elas não conseguem necessariamente, algumas delas, seguir à risca aquela atualização recente. Existe uma transição. Por isso mesmo que essa aula nós vamos trazer essas modificações. E no final, nós vamos aqui falar um pouco sobre essa mudança de dispositivo legal, que nós tínhamos antes uma resolução sobre o tema, hoje a gente tem um parecer normativo do COFINS. Então, vamos primeiro verificar quais foram as principais mudanças. Está aqui, gente, olha, a resolução do COFINS número 543 de 2017 foi revogada pela resolução aqui do COFINS 743 de 2024. E vamos aqui verificar qual é a regra geral primeiro, para a gente entender o que é que modificou conforme o parecer normativo. Então, nós temos aqui essas informações que estão na tela, de acordo com a resolução do COFINS 543. Nós temos assistência de cuidados mínimos, intermediários, de alta dependência, semi-intensivo e intensivo. Essa tabela, inclusive, que facilita muito a nossa compreensão e memorização sobre o tema. Quando é aqui de cuidados mínimos e intermediários, nós teremos aqui a proporção de 33% de enfermeiros, sendo aqui no mínimo, isso de acordo com a resolução 543 de 2017, no mínimo de 6 enfermeiros e os demais técnicos e auxiliares de enfermagem. Da mesma forma que intermediário, 33% de enfermeiros, aqui é o mínimo de 6 enfermeiros na unidade de saúde e os demais técnicos e auxiliares de enfermagem. Aí aqui nós teremos a primeira modificação. Olha, a primeira modificação é em relação ao parecer, vou colocar aqui, ó, vou botar aqui, parecer número 1 de 2024 do Conselho Federal de Enfermagem, do COFINS. Esse parecer, ele diz que é no mínimo olha só, é no mínimo 1 por turno. Pelo menos um enfermeiro por turno de trabalho. Então traz essa diferença que é sutil. Aqui a gente sabe que temos uma necessidade das horas de enfermagem por dia de 4 horas aqui nos cuidados mínimos e de 6 horas nos cuidados intermediários. Agora a gente vai para a alta dependência. A alta dependência, 36% são enfermeiros e os demais técnicos e auxiliares de enfermagem. E aqui nós temos 10 horas de enfermagem para cada um desses pacientes de alta dependência. Semi-intensivo também são 10 horas de enfermagem. Agora a proporção muda, são 42% de enfermeiros e os demais técnicos de enfermagem. Aqui a gente não tem a auxiliar de enfermagem, que são cuidados diretos, cuidados mais complexos. Então, enfermeiro com o auxílio dos auxiliares, dos técnicos de enfermagem. Não temos aqui o auxiliar de enfermagem no semi-intensivo nem no intensivo. Já na assistência intensiva, nos cuidados intensivos, são 18 horas de enfermagem por dia, porque necessita de tudo, porque tem uma total dependência. Nesse caso, 52% são enfermeiros e os demais são técnicos de enfermagem. Aqui também não tem a figura do auxiliar de enfermagem, são cuidados diretos a pacientes graves, complexos, em risco ali de ter algum problema de saúde mais sério. Então, essa aqui é a proporção. Aí nós tivemos aqui essa mudança do parecer número 1 2024 do COFINS, que nos cuidados mínimos e intermediários agora se fala em no mínimo um enfermeiro por turno, tá? E os demais aqui, ó, 33% são enfermeiros, os demais técnicos auxiliares de enfermagem mantêm da mesma forma. Outro ponto, lá não tem mais esses cuidados aqui, que era uma forma que tinha de descrever na nossa resolução COFINS, ó. Não tem mais, isso de acordo com o parecer. Eu preciso de um profissional de enfermagem para 6 pacientes, um profissional de enfermagem para 4 pacientes. Não tem mais isso no parecer, tem que se ater a essas ações aqui de horas de enfermagem e da proporção de enfermeiros para os demais membros da equipe de enfermagem. Então essas foram as mudanças principais nesse nosso parecer número 1 de 2024 do COFINS. Qual foi uma outra alteração? Vamos lá para o índice de segurança técnica, que é não inferior a 15%, que é o IST. IST é um índice que nós vamos ter ali de profissionais de enfermagem naquele ambiente de trabalho em que a gente tem um acréscimo de profissionais para a segurança técnica, que é férias, que é faltas, licenças, então é não inferior a 15%. E aqui a gente tem
é a nossa resolução. O que é a nossa resolução, que é a 543 de 2017, no seu artigo 14, ela tinha como disposição que o quadro de profissionais de enfermagem em unidades assistenciais, composto por 50% ou mais de pessoas com idade superior a 50 anos, ou, olha só, uma coisa ou outra, ou 20% ou mais profissionais com limitação de restrição para exercício de atividades, deve ser acrescido 10% ao quadro de profissionais do setor, ou seja, ao índice de segurança técnica. Então, eram duas situações. Ou ter 50% ou mais de profissionais de enfermagem aqui com idade superior a 50 anos. E a outra situação, 20% ou mais de profissionais com algum tipo de limitação, restrição ao exercício das atividades. Como é que está atualmente? Ó, isso aqui é atual. Nós temos que o quadro de profissionais de enfermagem de unidades assistenciais composto, só tem essa regra agora, composto por 30% ou mais de profissionais com limitação, restrição por exercício da atividade, deve ser acrescido de 10% ao quadro de profissionais do setor. Então, o que significa? Não tem mais a questão de ter 50% ou mais de profissionais com 50 anos ou mais. Não tem essa possibilidade. A possibilidade que ficou é em restrição, limitação, que tem que ter pelo menos 30% ali daquele setor de profissionais de enfermagem com essa restrição, limitação, para que se tenha um acréscimo de 10% ao índice de segurança técnica. Vamos verificar aqui como é que ficaria, olha. Nós temos aqui o índice de segurança técnica, que é o quantitativo de profissionais estabelecidos, deverá ser aqui acrescido ao índice de segurança técnica, de no mínimo 15% do total, dos quais 8,3 aqui é só para fim de cálculo aqui. Está explicando. São referentes às férias e 6,7 a ausências não previstas, como faltas por adoecimento, licenças, entre outros. O que totaliza no mínimo 15%. Aqui a regra, olha só, regra antiga da resolução 543, tá? Vou botar aqui, resolução 543 de 2017. Nós temos o índice de segurança técnica sendo acrescido de 10% nas unidades assistenciais compostas por, vamos lá, nós temos duas situações, 50% ou mais de pessoas com idade superior a 50 anos, isso não existe mais, tá? Na regra atual do parecer, que parecer normativo do COFEN número 1 de 2024. Não existe mais essa, só vai ter essa regra aqui, que é aqui 20% ou mais de profissionais com limitação ou restrição por exercício das atividades. Essa é a regra antiga, ó. A regra atual tem que ser 30%, tá? Então aqui fizemos todas as atualizações mais pertinentes em relação ao parecer COFEN. Ressaltando que essa aqui foi uma abordagem de atualização do que é mais importante sobre o tema. E nós teremos uma aula completa, olha só, gente, sobre essas mudanças e sobre o nosso parecer. Parecer número 1 de 2024 do Conselho Federal de Enfermagem, para trazermos aqui de forma mais detalhada sobre todas as informações em relação ao dimensionamento pessoal de enfermagem. E vamos falar agora sobre o parecer. Por que agora um parecer? Então o COFEN ele justifica que teve demandas judiciais em que o Tribunal Regional Federal ele definiu que o COFEN não pode definir regras para as instituições de saúde como um todo, só pode se ater à equipe de enfermagem. E por isso que é uma resolução que tem uma norma de resolver, uma norma mais deliberativa, ela não era conveniente, tendo a necessidade então de mudar-se para um parecer que é de orientações. E justifica também que a nossa lei do exercício profissional fala da importância de termos um cuidado de enfermagem para a qualidade da assistência, para atendimento direto a pacientes com risco de vida e também pacientes com uma complexidade maior de ser ali enfermeiros com auxílio de técnicos de enfermagem. E nós sabemos que isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas, de fato, é um ponto delicado para a nossa categoria de enfermagem. Não temos mais uma resolução dispondo sobre o dimensionamento pessoal de enfermagem. Nós temos agora só um parecer que é
um instrumento legal, mas que tem uma força deliberativa menor do que uma resolução. É um parecer, orientações. Uma resolução, ela resolve. Então nós temos essa situação. O COFEN, ele argumenta que está em tramitação um projeto de lei para que o Conselho Federal de Enfermagem ele tenha na legislação, e aí sim teria essa tranquilidade em relação ao dimensionamento pessoal de enfermagem, que o COFEN tenha essa prerrogativa também de dispor sobre o dimensionamento pessoal de enfermagem. Isso é uma lei autorizando isso o COFEN, para que o COFEN tivesse um instrumento jurídico mais forte sobre o dimensionamento do pessoal de enfermagem. Então é isso, gente. De toda forma, nós precisamos respeitar a qualidade da assistência, dentre outros pontos. Nós tivemos essa atualização agora e gera-se toda uma discussão, que é importante que seja feita, é importante que a enfermagem se aproprie. Nós tivemos aí a conquista do piso salarial, mas a gente tem o tempo todo que está fazendo essa mobilização para fortalecer a nossa profissão, no que a gente tem, conquistar novos direitos e também fortalecer a assistência à saúde da população, porque se a gente fortalece a profissão de saúde, fortalece o papel da enfermagem, a gente fortalece a saúde como um todo, fortalece o sistema privado e o sistema único de saúde. Isso é muito importante, a sociedade, ela sabe disso, sabe do nosso papel, e a gente precisa estar envolvido, tanto nesse ponto aqui, em relação ao dimensionamento pessoal de enfermagem, como em outras temáticas que são importantíssimas. E o mais relevante que a gente precisa fazer enquanto profissional de enfermagem, além de toda uma mobilização, além desse envolvimento que a gente tem que ter, é estudando, fortalecendo cientificamente, tecnicamente a nossa profissão, com condutas adequadas na assistência à saúde, na atenção à saúde, na gestão, e isso a gente faz e a gente está em processo de crescimento também como profissão, porque uma profissão para crescer precisa também de ter preparação, e é isso que você está aqui agora conosco, que nós temos como missão, como editora e como site aqui Home Pass e a nossa editora Brasileira Pass, de estar trazendo e fazendo esse movimento de estudo, um movimento também de termos essa mobilização e essa compreensão dos nossos deveres e também dos nossos direitos. Então, um forte abraço, fiquem com Deus.